Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à revisão de matemática da PM Bahia 2025. Ah, Se você ainda não viu, nós também fizemos agora há pouco a revisão de informática, tá aqui no canal, então dá uma olhadinha. E o objetivo é de te ajudar a ter mais sucesso na sua prova amanhã, tá? Então nós separamos aqui 10 questões, que são questões que cobrem vários dos assuntos do edital, para a gente revisar alguns pontos importantes, né? E aproveitar para a gente resolver algumas questões, revisitar alguns métodos que a gente precisa conhecer também, que provavelmente vão aparecer lá na sua prova. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala muito de concursos públicos e por isso eu te convido a se inscrever, porque assim você não perde nada que a gente produz aqui. E aproveita e já deixa o like também, comentários, porque tudo isso nos ajuda e é importante para a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Lembra também de deixar um comentário e depois da sua prova volta aqui, conta pra gente como é que foi, porque também nós faremos correções por aqui, então esteja bastante atento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões. Então, a primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão de proporcionalidade e que envolve também a regra de 3 composta, tá? Ah, Igor, mas não necessariamente aparece regra de 3 composta no nosso edital, mas aparece proporção, razão, proporção, tá? E se aparece razão e proporção, é possível, ou proporcionalidade ou algo nesse sentido, é possível que algo assim apareça também, tá? As grandezas x, a e b são tais que x é diretamente proporcional a A e inversamente proporcional a B. Sabe-se que, quando A é 12 e B é 30, tem-se x igual a 240. Quando A é 15 e B é 36, o valor de x será. Então vamos lá. Eu vou criar uma tabelinha aqui com os valores de A, B e x. Então, quando A é 12, B é 30, o x é 240. Quando A é 15 e o B é 36, o x vale quanto? Vou colocar um valor aqui, y, para ele, tá? E a gente sabe que o x é diretamente proporcional a A e inversamente proporcional a B. Como que a gente monta, então, essa operação? Onde está a nossa variável vai ficar do jeito que está. Então, vai ficar 240 sobre y, que é a nossa grandeza de interesse. E aí ele vai ficar sozinho aqui na esquerda do igual. Depois, as grandezas que forem diretamente proporcionais, eu vou conservar a fração do jeito que ela aparece. Então, nesse caso, 12 sobre 15. E vou multiplicando todas elas. Só que quando for inversamente proporcional, daí eu inverto a fração. Fica 36 sobre 30. E daí eu faço a multiplicação. Aqui eu vou simplificar por 3, vai ficar 4 quintos. E aqui eu vou simplificar por 6, vai ficar 6 quintos. Agora basta multiplicar. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 5, 25. Vou passar para o próximo slide para ter mais espaço. 240 sobre y é igual a 24 sobre 25. Então, 240 vezes 25 é igual a 24y. Então, agora eu vou passar o 24 dividindo, vai ficar 240 vezes 25 sobre 24, igual a y. Vou simplificar aqui por 24, aqui fica 10. 10 vezes 25, 250. É o valor que a gente queria. Então, o valor de x, nesse caso, será 250. Uma questão mais abstrata, né? Não trouxe nenhum contexto de o que seriam essas grandezas. É mais para a gente fazer um cálculo mesmo. Mas só recapitulando que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma cresce, a outra cresce também. Agora, quando elas são inversamente proporcionais, uma cresce e a outra diminui a mesma proporção, tá? Então, quando a gente tem várias grandezas precisando ser analisadas ao mesmo tempo, a gente precisa usar esse recurso aqui da regra de 3 composta, beleza? Então, beleza, alternativa A. Alternativa A, e vamos para a próxima questão. Uma delegacia de polícia, essa aqui já é uma questão de raciocínio lógico.
está investigando uma série de 4 ataques a caixas eletrônicos ocorridos em diferentes localidades da cidade. Os policiais que conduzem a investigação identificaram que os criminosos aparentemente seguem um padrão, baseado em dias e em distâncias da delegacia. O histórico é o seguinte: primeiro ataque é um domingo, dia 1º de dezembro, a 5 quilômetros da delegacia. O segundo ataque é dia 3 a 6 quilômetros. O terceiro é dia 6 a 8 quilômetros. E o quarto é dia 10 a 11 quilômetros. Com base no padrão, provavelmente o próximo ataque ocorrerá, se ocorrer, né, acontecerá. Veja que nos dias aqui, o que eu tenho? Primeiro eu somei 2 dias, né, do primeiro para o terceiro. Depois para o terceiro para o sexto eu somei 3 dias. Do sexto para o 10º, 4 dias. Opa, então está sempre aumentando 1. Então o próximo ataque aqui vai ser mais 5 dias, ou seja, 15 de dezembro. E vamos olhar a distância da delegacia. Primeiro aumentou 1 km, depois aumentou 2 km, depois aumentou 3 km. Então o próximo vai aumentar 4 km, né? Então 11 mais 4 dá 15 km. Então provavelmente o ataque, se ocorrer, vai ser de 15 a 15 km da delegacia. Alternativa D de dado. Igor, e como que eu procuro esses padrões? Na verdade, a gente tem padrões de texto, né? Padrões de números, como é esse caso aqui. E a ideia é de você usar as operações padrão, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, para encontrar esses padrões. Então, veja os números que estão seguidos ali, se a multiplicação, por exemplo, está sempre sendo por 2, por 3, ou se então a multiplicação está aumentando, primeiro eu multiplico por 2, depois por 3, depois por 4. Ou então pode acontecer também de eu multiplicar por 2, depois por 4, depois por 8 e por aí vai. Pode ser subtração, pode ser primeiro uma soma, depois subtração, soma, subtração por um mesmo valor, tá? Então tudo isso você precisa ter malícia para tentar enxergar ali nesses padrões. Quando é palavra, também procure aquelas palavras, às vezes você tem que encontrar palavras que tenham as mesmas letras, só que embaralhadas, que estão seguindo uma ordem alfabética, algo nesse sentido, tá? Então use mesmo sua criatividade nesse tipo de problema, porque pode te ajudar muito. E assim, é claro que agora, às vésperas da prova não dá tempo, mas o ideal é de você praticar com muita questão para você pegar essas malícias aos poucos. Então nessa aqui a gente fica com a D. Questão 3. A Polícia Civil recebeu um relatório sobre o número de ocorrências registradas em uma delegacia ao longo de um mês. A tabela a seguir apresenta dados parciais sobre as quantidades de ocorrências e o número de casos solucionados. Então aqui, por exemplo, eu tenho roubo. 180 ocorrências, solucionadas 135. Drogas eu não tenho número de ocorrências, só tenho que 45 foram solucionados e por aí vai. Sabendo-se que a proporção de casos solucionados em relação às ocorrências é a mesma para todos os crimes, pode-se concluir corretamente que as ocorrências de roubo com relação ao total de ocorrências. Então veja que a pergunta que ele está me fazendo é as ocorrências de roubo em relação ao total de ocorrências. Então eu preciso descobrir aqui a quantidade de roubos, né, em relação ao total. Só isso que eu preciso. Então, por exemplo, essa informação aqui, às vezes eu nem preciso calcular, tá? Eu só me interesso pelo total. Então vamos lá. A proporção de casos solucionados em relação às ocorrências é a mesma para todos os crimes. Então vamos em roubo. Quantos casos foram solucionados? 135. Qual o número total de casos? 180. Vamos fazer uma simplificação aqui, dá para dividir por 5. Por 5, vamos fazer aqui 135 por 5, dá 2, sobra 35 e aqui dá 7, então fica 27. 180 por 5, vou fazer aqui também, 3 vezes 5, 15, sobra 30, 36. Então ficou 27 sobre 36. Ainda dá para simplificar por 3. 9 vezes 3, 27, 12.
aqui embaixo. Ainda dá por 3, vai ficar 3/4. Opa, então quer dizer que 75% dos casos são solucionados. Então vamos investigar tráfico de drogas. Tráfico de drogas foram 45 solucionados. Isso representa 75% do total, né? Porque a proporção vai se manter. Então, 45 casos de drogas representa 75% do total. Então, quanto que é 100%, né, do número de casos? Veja, por que eu estou fazendo essa proporção? Porque ele me disse o seguinte: a proporção de casos solucionados em relação ao número de ocorrências é a mesma para cada tipo de crime. Então, se eu sei que 75% dos roubos foram resolvidos, eu sei que 75% dos tráficos de drogas foram resolvidos também. Vamos multiplicar cruzado aqui, porque é uma proporção direta, né? Simples. 45 vezes 100 dá 4.500. 75 vezes x, 75x. 4.500 dividido por 75 dá 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 5, 45. 42 com 3, desculpa, dá 45. E que dá 0. Então, x é 60. Então, aqui o total de casos de tráfico de drogas foram 60. Esse número aqui eu não preciso calcular, porque eu só estou interessado no total de ocorrências, né? Para responder a pergunta. Lesão corporal. Eu sei que 30 casos representam 75%. Então, lesão. 30 casos representam 75%. Então, 100% representa x. 30 vezes 100 dá 3.000. É igual a 75x. 3.000 dividido por 75 dá 4 aqui, 28. 4 vezes 5, 20, desculpa, vai 2. 4 vezes 7, 28 com 2 dá 30. Desce o 0, põe o 0. Então, x é 40. Ou seja, aqui a gente teve 40 casos de lesão corporal. Então, o total de casos foram 60 mais 40 dá 100. 120 mais 180 dá 300. Então, foram 400 ocorrências. E a pergunta, as ocorrências de roubo em relação ao total de ocorrências vai ser 180 dividido por 400. Tiro o 0, tiro o 0. Divido por 2 vai ficar 9 sobre 20. E aí 9 dividido por 20 dá 90. Dividido por 20 dá 4, né? Sobra 10. 100 dividido por 20 dá 5. Ou seja, dá 45%. Alternativa A. Beleza? Então veja, muita atenção, é até interessante você ler o enunciado todo antes de resolver, porque economiza alguns passos. Se a gente tivesse parado para encontrar aquele número faltante ali, né, que era o número de casos solucionados de estelionato, que a gente não precisava para responder, a gente teria gastado tempo, preciosíssimo tempo, uma coisa que a gente realmente não usaria para nada. Então esteja atento. Leia o enunciado todo antes de resolver, porque isso também pode te ajudar, beleza? Questão 4 agora. Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia, de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R$ 120, desde que o consumo no mês tenha sido de no máximo 300 kWh. Hora, né? Desculpa. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do fixo, 45 centavos por quilowatt excedente. Ou seja, se eu consumir, por exemplo, deixa eu achar meu mouse ali. Se eu consumir, por exemplo, 400 kWh, quer dizer que eu passei, foi 100 kWh, né, a mais do que é coberto pela prefeitura. Então, nesses 100 kWh que eu passei, eu vou ter que pagar 45 centavos por cada um.
A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago por uma residência cujo consumo passou, né, é C, com C maior do que 300 kWh, qual que vai ser a fórmula que dá o consumo? Então, veja. Primeiro eu vou ter que saber quanto que o consumo passou de 300. Então, C menos 300. Isso aqui é o que passou, né? Passou dos 300. Para cada uma dessas unidades de quilowatt-hora que passou, eu vou pagar 45 centavos. E além disso, eu tenho que pagar o fixo, que é 120 reais. Tá? Então, vamos multiplicar aqui. C vezes, aqui lembrando que eu faço a multiplicação assim, né? Primeiro esse, depois esse. Então, C vezes 0,45 dá 0,45C. 300 vezes 0,45, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 3, 15, vai 1. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 3, 12. 0, 0, 5, 3, 1. Duas casas, duas casas. Então, lembrando do sinal negativo aqui, então vai ficar menos 135, mais 120. Então, o valor a ser pago vai ser 0,45C, menos 135 mais 120 fica menos 15. Então, essa aqui é a fórmula geral para quem gasta mais do que 300 kWh. A alternativa é. Então, só a título de exemplo, se o consumo for 400 kWh, o que vai acontecer? Vai ficar 0,45 vezes 400 menos 15. Eu vou pegar aqui 400 vezes 0,45. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 4, 16. Vai ficar 0, 0, 0, 8, 1. Com duas casas fica 180 menos 15, fica 165 reais. Beleza? Então, essa aí é a fórmula. Veja que é uma equação de primeiro grau, é tranquila de resolver. A gente só precisa ter um pouco de familiaridade para fazer essas manipulações algébricas. Né? Por exemplo, se eu disse que passou de 300, quer dizer que a subtração vai dar alguma coisa positiva. Né? Mas fora isso, é uma questão simples de a gente resolver. Basta que a gente tenha um pouco de maturidade nessa questão de manipulação algébrica e equações de primeiro grau como um todo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Mauro possui dois mapas do estado de Mato Grosso. No M1, o estado está representado na escala 1 por 1.250.000. No mapa M2, a representação é feita na escala 1 por 500.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 centímetro no mapa 1 representa 1.250.000 centímetros na realidade. E no mapa 2, cada 1 centímetro representa 500.000 centímetros na realidade. Tá? Com relação às áreas cobertas pelas representações do estado nos mapas, é correto concluir que a área em M1 é. E aí veja que ele sempre vai fazer a comparação com o mapa com a área M2. Né? Então veja, se a escala de M2 ela é 1 para 500 e a outra do M1 é 1 para 1.250.000, né? A gente vai ter que o mapa M1 vai ser mais condensado, vai ser mais simplificado. Enquanto no mapa M2, cada centímetro vai corresponder a menos centímetros na realidade. Ou seja, o mapa M2 vai precisar de mais para representar menos, né? Ou seja, o mapa M2 vai ser maior, mais detalhado do que o mapa M1. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma área de 1 centímetro quadrado em M1 e ver quanto vai ser a área na realidade. E depois vamos pegar uma área de 1 centímetro quadrado em M2 e ver quanto que seria essa área na realidade. Depois a gente vai conseguir comparar. Então no mapa M1 é 1 para 1.250.000. Então, por exemplo, 1 centímetro fica para 1.250.000 centímetros na realidade. Então, eu vou falar que 1 centímetro equivale a
Vou simplificar aqui, vai ficar 12.500 metros na realidade. Ou seja, vou converter agora para quilômetros. Vai ficar 12,5 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 12,5 quilômetros na realidade. Se eu tivesse, então, uma área de 1 centímetro quadrado no mapa, qual que seria a área real? Seria 12,5 vezes 12,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 1. Então, 5, 2, 16, vai 1. 4, 5 e 1. Com duas casas decimais, fica 156,25. Beleza? Então, essa seria a área em quilômetros quadrados. O que no mapa seria equivalente a 1 centímetro quadrado. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o M2. No M2, o que a gente tem? É 1 para 500 mil. 1 centímetro está para 500 mil centímetros na realidade. Então, 1 centímetro, vou converter para metros, eu corto 2 zeros, fica 5.000 metros. Ou seja, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. E aí a área de 1 centímetro quadrado aqui no mapa M2 representa 5 vezes 5, 25 quilômetros na realidade. Ou seja, o mesmo 1 centímetro quadrado no mapa 1 mede 156,25 quilômetros quadrados. Quantas vezes a área do M1 é maior, né? Ou seja, só para detalhar um pouco mais. Um quadradinho do mesmo tamanho no mapa M1 representa muito mais do que um quadradinho do mesmo tamanho no mapa M2. Por quê? Porque o mapa M2 é mais detalhado. Ele representa menos coisas. No seguinte sentido, cada 1 centímetro lá é só 5 quilômetros. Agora no mapa 1, cada 1 centímetro é 12,5 quilômetros. Tá? Então o mapa M2 é mais detalhado e provavelmente ele é um papel bem maior, se for impresso. Então a pergunta é, quantas vezes a área de M1 está maior do que do M2? Então, do mapa M1 é 156,25. Eu vou dividir isso por 25. Vou colocar duas casas decimais aqui e tirar a vírgula. Então, 15.600 por 2.500. Vou multiplicar aqui por 4... Não, acho que dá um pouco mais. Por 6 eu acredito que dê. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Então, 15.625 menos 15.000 dá 625. Não dá para eu dividir, eu vou colocar um zero e colocar uma vírgula aqui. 6.250 dividido por 2.500 dá provavelmente 3. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Opa, passou um pouco. Então, na verdade, é 2. Divisão é um negócio meio chatinho mesmo, não tem jeito. Na prova a gente não tem calculador, né? Então tem que treinar. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Sobrou 1.250. Vou colocar mais um zero. 12.500 por 2.500 dá 5. E aí fica redondinho. 5 vezes 2.000 dá 10.000. 5 vezes 500 dá 2.500. Então fica 12.500. Então, na verdade, a área de M1,
é 6,25 vezes maior. Mas na verdade, o que isso quer dizer? Que um quadradinho de M1 ele consegue representar 6,25 mais do que de M2. E aí a pergunta é, com relação às áreas cobertas pelas representações do estado nos mapas, é correto concluir que a área em M1 a gente já entendeu que a área em M1 é menor, a área do mapa. O papel de M1 é menor. Por quê? Porque cada centímetro representa 12 quilômetros, enquanto no mapa 2 representa só 5 quilômetros. E qual é a proporção que ele é menor? É 6,25. Porque cada quadradinho lá consegue representar 6,25 vezes mais do que M2. Então, o papel de M1 vai ser 6,25 vezes menor, tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa A. E muito cuidado para você não marcar a alternativa E. Porque, na verdade, ele está perguntando as áreas cobertas pelo mapa, pelas representações do estado nos mapas. Então, a área de M1 tem que ser menor. Então, aqui eu já excluiria de cara a letra D e a letra E. A letra E está aqui só para te fazer errar, tá? Então, cuidado com isso. A gente fica com a alternativa A. Na verdade, o cálculo mesmo que a gente fez era só para achar a proporção, porque a gente já sabia que o mapa de M1 era menor do que o mapa de M2. Fechou? Próxima questão. Questão 6. Um policial civil está analisando os tempos de resposta de diferentes equipes em várias ocorrências. Ele solicitou a coleta dos tempos de resposta de 8 patrulhas, em minutos, e recebeu um relatório com tais registros e a mediana já calculada do conjunto de valores. No entanto, ao ler o relatório, percebeu que um dos valores estava ilegível, como ilustrado a seguir. Então veja que ele tem o relatório aqui, mas o valor da patrulha 5 em minutos está ilegível, né? Mas ele tem a mediana. Com base nos dados fornecidos, ele conseguiu recuperar o valor ilegível e com isso calculou a média. O valor que ele obteve para a média foi. Então vamos calcular a mediana e para calcular a mediana eu vou ordenar os valores que a gente tem. Então o menor é o 22, depois tem o 24, depois temos o 25, o 26. São tempos em minutos, né? 25, 26, o 22. Depois vem o 29 e o 30. Depois tem o 34. Então, 29, 30 e 34. Beleza? Só que está faltando o valor ilegível. E a gente sabe que a mediana é 27. Opa, a mediana está aqui no meio, né? E como a gente tem 8 valores, a mediana vai ser a média dos dois valores do meio. Então, na verdade, se esse valor que está faltando for 28, aí a mediana vai ser 28 mais o outro valor aqui do meio, né? Vai ser a média desses dois, dividido por 2. E 28 mais 26 dá 40, mais 14 dá 54, por 2 dá justamente a mediana 27. Ou seja, o valor faltante aqui é o valor 28, porque com ele a gente vai pegar a mediana 27. E aí com a mediana 27 ficam 4 menores e 4 maiores do que a mediana, que é justamente o que a gente quer, tá? Então, achamos o valor faltante, agora vamos calcular a média. Então, 22 mais 30, mais 26, mais 25, mais 26, mais 25, mais 28, mais 34, mais 29, mais 24. Então, 8 mais 2 é 10. 10 mais 6, 16, mais 4, 20, mais 5, 25, 25 mais 9, 34, mais 4, 38. 2 mais 3, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14 com 3 dá 17, 17 com 2, 19, 19 com 2, 21. E aí 218 dividido por 8, para a gente achar a média. 2 vezes 8, 16, sobra 5, 58.
7 vezes 8, 56. Sobra 2. Não dá para dividir. Coloco o 0 e a vírgula. 20 por 8 dá 2, dá 16, sobra 4. 40 por 8 dá 5. Então, a média deu 27,25, alternativa B de bola. Então, assim, essa questão ela não é uma questão difícil, mas é uma questão meio trabalhosa porque tem muito cálculo, né? E são bastantes valores, são 8 valores. Mas lembre-se que a mediana, quando a gente tem, por exemplo, vou até aproveitar para fazer essa revisãozinha. Se eu tenho 5 valores, 10, 15, 18, 24 e 30, aí eu tenho 5 valores. A mediana é o que está aqui no meio, né? Agora, por exemplo, se eu tenho mais um valor, que é o 32, a mediana vai ser a média desses dois valores do meio. Porque a mediana tem que ser um valor que a metade da lista vai ficar menor do que ela e a metade vai ficar maior. Essa é a definição de mediana, tá? Com base nessa ideia, a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, como é um tópico do edital, é bom ficar atento. Vamos para a próxima questão? Um corpo com dimensões desprezíveis está em uma posição do plano cartesiano descrita pelo ponto P0, 0B. Né? Partindo de P0, esse corpo se move 3 unidades. E aí já vou aproveitar, né? Ele vai fazer alguns movimentos e depois ele vai perguntar alguns valores dessas posições que ele ocupou. Então ele estava aqui no P0, que era o ponto 0B, no plano cartesiano. Lembrando que no plano cartesiano a gente tem o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E aí, esse sentido aqui é o sentido positivo do eixo x, esse sentido é o sentido negativo. Esse sentido para cima é o sentido positivo do eixo y, e esse aqui é o sentido negativo, tá? Então, veja que aqui, né, eu vou ter, por exemplo, os valores 1, 2, 3, eles vão crescendo, e aqui menos 1, menos 2, menos 3 vão ficando menores. A mesma coisa aqui no y. Então, ele parte do ponto P0, que é o 0B. Ele move 3 unidades no sentido positivo do eixo x e uma unidade no sentido negativo do eixo y. E aí, ele para no ponto P1. Opa, então ele andou 3 unidades positivas no eixo x, então ficou 0 mais 3. E no eixo y ele andou uma unidade no sentido negativo, então b menos 1. Então onde que ele parou? No ponto 3 e b menos 1. Ok? A partir de P1, esse corpo se move 2 unidades no sentido positivo do eixo x, então ele está em P1. Agora ele vai para P2 e em P2 ele move 2 unidades no sentido positivo de x e 2 no sentido negativo de y. Então, ele está em 3, vai ficar 3 mais 2. E no eixo y, ele vai tirar 2, ele vai no sentido negativo. Então, ele parou em 5 e b menos 3. Ele parou nessa posição aqui. Eu não sei quem é b ainda, né? E aí, ele fala que o ponto P2 é alfa e 0. Opa, quer dizer que o alfa é 5, né? A gente descobriu que o alfa é 5. Eu sei que no eixo x ele parou no 5. Agora eu sei também que o b menos 3 é 0. Então, b menos 3 igual a 0. Portanto, b igual a 3 positivo. E aí, pronto, matei. Porque ele quer a soma de alfa com b. Então, 5 mais 3 dá 8, alternativa E. Então, assim, se você tiver dificuldade, vai fazendo o desenho mesmo, né? Se ele move 3 unidades, aí você vai desenhando ali no plano cartesiano. Lembra de desenhar x e y, e aí você vai posicionando os pontos ali, né? Mas no mais foi uma questão bastante simples de a gente resolver. Então, mantenha a calma e faz com calma, porque dá certo, tá? Próxima questão. Os ringues usados nas lutas de MMA têm, em geral, o formato de octógonos regulares. Considere que AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA sejam os lados de um desses octógonos, sendo A, B, C, D, E, F, G, H seus vértices. 2 lutadores estão dentro desse ringue parados em vértices distintos, de modo que a distância entre eles é a maior possível.
Desprezando-se as dimensões dos lutadores, eles podem estar nos vértices. Vamos então desenhar um octógono aqui. É meio chatinho de fazer isso, mas vamos lá. Aqui, o octógono. O que é octógono, né, gente? O octógono, ele tem 8 lados. Meu octógono vai ficar meio duvidoso aqui, mas dá para pegar a ideia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tá? E aí eu vou dar nomes para os pontos. Ele fala que é A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Não importa onde eu comece o A, eu só tenho que manter essa coerência aí. Então, os lutadores, eles estão nos vértices, né? Os vértices são os pontos aqui. E eles estão à maior distância possível. Então, por exemplo, se um está em A, o outro tem que estar em E. Se um está em H, o outro tem que estar em... tem que estar em D. Tem que estar em D. Se um está em G, o outro tem que estar em C. Então, tem que estar à maior distância. Por quê? Porque se um estiver em G e o outro em F, eles estão perto, né? Se um estiver em G e o outro em E, eles ainda estão perto. Em D também. Agora, no G e C, é a maior distância possível. Tá? Eu cruzo a figura toda. Essa é a ideia, tá? Então, eles podem estar nos vértices D e H. Vamos dar uma olhada. Se um está no D e o outro está no H, perfeito. Dá certinho. Então, na maior distância possível. Que é pulando 3 vértices aqui, tá? Agora, se um está em C, o outro está em F, eu só pulei 2 vértices, né? Se um está em A e o outro está em G, eu só pulei o H, então ficou um vértice só de diferença, eles estão perto. B e E, só tem 2 vértices, que é o C e o D entre eles, então tá perto também. D e G. D e G fica 2 vértices aqui de distância, então tá perto também. Agora veja que no caso do H e do D, eu tenho 3 vértices para cá e 3 vértices para cá, a maior distância possível, né? Eu atravesso a figura toda para chegar de um oponente para o outro. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Às vezes, algumas ideias básicas e intuitivas da geometria a gente já consegue resolver muita coisa. E assim, use o raciocínio lógico, use sua malícia mesmo para resolver, porque pode te ajudar com certeza. Beleza? Questão 9, penúltima questão de hoje. Um número inteiro e positivo foi elevado ao quadrado. Em seguida, o valor obtido foi multiplicado por 4 e o resultado final foi 576. Então, é uma questãozinha de equação de segundo grau. Então, eu pego um número, elevo esse número ao quadrado e multiplico depois por 4. Isso aí dá 576. Se a ordem dessas operações, ou seja, ao invés de eu elevar ao quadrado e depois multiplicar, se eu multiplicar primeiro e depois elevar, o resultado seria. Então, primeiro vamos descobrir quem é esse número. Então, x ao quadrado é 576 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão aqui. Dá 1, sobra 1, 17 por 4 dá 4, sobra 16, 16 por 4 dá 4. Então, o OP deu 144 e, portanto, o x é 12. Então, o que ele quer? Ele quer que primeiro eu faça a multiplicação e depois eleve ao quadrado. Então, 4 vezes 12 dá 48. 48 ao quadrado, vamos calcular aqui. 48 ao quadrado. 8 vezes... Muita atenção nesses cálculos, tá, galera? Para não errar detalhes. 8 vezes 4, 32. Com 6 dá 38. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 4, 16 com 3 dá... 16 com 3 dá 19. 4, 10 vai 1. 10, 13 vai 1, 2. 2.304. Então, se eu troco a ordem das operações e faço a multiplicação primeiro, eu obtenho o valor 2.304, a alternativa E, tá? Então, a questãozinha é simples, a gente só precisa lembrar de usar incógnitas, letras mesmo, para representar as coisas que a gente ainda não conhece. Então, se eu tenho um valor que eu ainda não conheço e vou fazer operações com ele, represente com uma letra, tá? E a partir disso, você consegue desenvolver o raciocínio ali. Última questão de hoje, questão 10. Em uma urna, há 4 bolas brancas e 6 bolas pretas.
3 dessas bolas serão retiradas da urna simultaneamente e ao acaso. A probabilidade de que as bolas sorteadas não sejam todas de uma mesma cor é igual a. Então, primeiro vamos fazer o contrário. Vamos contar as chances de as bolas serem da mesma cor, que é uma operação mais fácil do que contar as alternativas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o número total de chances de formas de tirar 3 bolas. Formas de tirar 3 bolas. E aqui é desconsiderando se elas são ou não das mesmas cores, tá? Na primeira bola eu tenho 10 chances de tirá-la, a próxima 9 e a última 8. 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720 formas de tirar 3 bolas da urna. Tenho 720 formas de tirar quaisquer 3 bolas da urna, ok? Agora, eu tenho formas de tirar só bolas brancas. Formas de tirar 3 brancas. Quais são elas? Então, primeiro, eu só tenho 4 bolas brancas. Então, primeiro eu tenho que tirar uma delas, depois eu tiro a outra e depois eu tiro a outra. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 formas de tirar só bolas brancas. E formas de tirar 3 pretas? Opa, primeiro eu tenho que tirar uma das pretas, que são 6 no total, depois a outra, porque uma eu já tirei, e depois a outra. Então fica 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, ou eu tiro bolas pretas ou eu tiro 3 bolas brancas. No total, eu tenho 144 formas de tirar bolas pretas ou brancas. Recapitulando, eu tenho 144 formas de tirar 3 bolas pretas ou 3 bolas brancas. Então, esse é o total de formas que eu tenho de tirar 3 bolas de mesma cor, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Qual a probabilidade de tirar 3 bolas de mesma cor? Mesma cor. Então, é 144 dividido por 720. Vamos simplificar por 2, vai ficar 72 por 360. Simplificar por 2 de novo, dá 36 por 180. E por 2 de novo, vai ficar 18 sobre 90. Eu poderia simplificar mais, mas eu vou parar aqui porque as respostas estão com o denominador 90. Então, vou parar aqui. Só que ele não me perguntou a probabilidade de 3 bolas serem da mesma cor. Ele quer a probabilidade de que as bolas não sejam da mesma cor. Só que aí, veja, se eu tenho 18 chances em 90 de tirar da mesma cor, o restante vai ser a chance de eu não tirar da mesma cor, né? E aí 90 menos 18 vai dar 72. Ou seja, a chance de não tirar 3 bolas da mesma cor é 72 em 90. Veja que se eu somo 72 com 18, dá o total que é 90, né? Então, essa aqui é a minha probabilidade de não tirar 3 de mesma cor. 72 sobre 90. A alternativa correta, a alternativa é. Cuidado, porque aqui ele coloca 18 sobre 90, só que 18 sobre 90 é a probabilidade de tirar 3 de mesma cor. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Então, galera, eu espero que essas questões tenham ajudado vocês a relembrar alguns pontos importantes do edital, né? E que, de alguma forma, esse conteúdo aqui te ajude lá na sua prova. Lembre-se, mantenha-se calmo para fazer a prova, vá com aquilo que você estudou, com aquilo que você se preparou e dê o seu melhor, é isso que importa. No mais, agradeço por sua companhia, lembre-se de deixar um like, deixar um comentário, tudo isso é muito bacana para a gente aqui. Muito obrigado, espero ver você em breve, até logo e falou!